A gente já passou 4 semanas falando sobre palavra, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Passamos 4 semanas, só dando uma relembrada, né? Passamos 4 semanas falando sobre oração, também foi muito especial. Passamos 4 semanas falando de uma outra disciplina espiritual, que é o jejum. E agora, nós estamos na 3ª semana do último bloco, que é servir. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial também. Quero começar contando uma história. Eu, quando era criança, eu adorava assistir desenhos. Ainda gosto desses desenhos, né? Mas eu assistia muito desenho quando era criança. E também assistia alguns filmes. E eu me lembro que nessa época da vida, eu imaginava como seria se eu tivesse os poderes daqueles personagens. Eu queria muito poder voar naquela época. Eu queria poder ser super forte, poder parar. Nos filmes eram trens, né? Mas aqui vamos botar na nossa realidade, parar um carro, de repente, num acidente, sabe? Poder salvar as pessoas com os meus poderes. E eu não sei se tu já, quando era criança, também teve o desejo de ter um superpoder. Não sei se tu também já se imaginou fazendo coisas incríveis. Talvez hoje eu escolheria ter super velocidade, porque né, eu gosto de correr, estou competindo em corrida, então acho que quando eu era criança eu lembro que o velocista não era o que eu queria forte, eu queria que voava, mas hoje talvez eu escolheria super velocidade. Em 2006 lançaram uma série, também um seriado, que teve algumas temporadas, mas a primeira foi espetacular, assim, a primeira foi muito boa, chamada Heróis. E essa série conta a história de algumas pessoas normais que tinham algum gene especial no seu DNA, que em algum momento da vida despertavam nela habilidades especiais. Então lá tinha um cara que conseguia voar, tinha o cara que conseguia viajar no tempo, tinha um que conseguia ler a mente dos outros, tinha ainda uma menina, Claire, que ela conseguia se ela se machucasse, o corpo dela se regenerava. Então ela é indestrutível, assim, ela caía de grandes distâncias, assim, não sentia dor e se regenerava. Que poder massa! E de um tempo para cá teve uma onda de filmes de super-herói, onde vários super-heróis, cada um com as suas habilidades, trabalhavam juntos para proteger a humanidade, para proteger o planeta Terra de catástrofes, né? Nessa série também, eles usavam essas habilidades para evitar acidentes, para evitar coisas do cotidiano, né? Isso me fez pensar, me fez refletir que como a humanidade gosta da ideia de ter poderes especiais, né? De ter algum poder surreal dentro de si, que a gente consiga fazer coisas excepcionais assim. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus nos dá alguns poderes especiais que vêm diretamente do Espírito e que eles se chamam de dons. Vamos orar? Deus, queremos nos colocar nessa manhã diante do Senhor, os nossos corações totalmente abertos para receber de Ti, Deus, o que a Tua Palavra quer falar essa manhã. Prepara, Deus, os nossos corações, que a gente possa estar não só ouvindo, Deus, não só ouvindo sobre a Tua Palavra, mas que a gente possa estar colocando em prática, Deus, tudo que a gente tem ouvido de Ti, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. Te peço pela vida daqueles que não conseguiram vir, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa também estar com eles, Pai, e abençoando. Em nome de Jesus, amém. Então, se eu pudesse colocar um nome nessa mensagem, eu colocaria dons a serviço do reino. Vou falar um pouco sobre dons. O que são dons, né? A gente ouve bastante essa palavra. Assim, se você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio habitar dentro de ti, dentro do teu coração. E ele não veio só ele acaba trazendo alguns poderes e te dando esses poderes. Então a vinda do Espírito Santo também te dá
alguns poderes que a gente chama de dons. E se tu aceitou Jesus, tem Jesus no teu coração, a gente sabe que pelo menos um dom tu tem. Eu, particularmente, eu gosto de ser otimista. Eu acho que cada um tem uns 3, 4 dons. E dons, eles são, assim, explicando bem, de uma forma bem simples, são habilidades que nós temos. Aquilo que tu faz que para ti é algo natural, tu faz com amor, não é difícil para ti. A gente vai ver uma lista de alguns dons aqui, mas assim, tu tem facilidade em fazer aquilo. Para ti não é algo pesado, tu até vê de repente outras pessoas tendo dificuldade em fazer aquilo que tu faz, mas para ti não é difícil, para ti é fácil. Vou te dar algumas dicas sobre como tu identifica esses dons na tua vida. Primeiro, ore pedindo a Deus para que Ele te revele quais são os teus dons. Segundo, fique bem alerta sobre essas coisas que eu acabei de falar, que tu tem facilidade em fazer e que brotam naturalmente de ti, que brotam do teu coração com amor, sem dificuldade. Fique atento, isso pode ser um dom. Outra dica que eu dou é quando irmãos em Cristo, na mesma família, conseguem testificar na tua vida também isso. Consegue? Leandro, tu já viu que tu tem uma facilidade, né, para receber as pessoas, tu é uma pessoa hospitaleira, a gente entra na tua casa e se sente em casa. E isso pode ser um dom também, hospitalidade é um dom. Então nós vamos, à medida que a gente for lendo alguns textos aqui, a gente vai ver alguns dons, né? Eu não vou entrar num assunto de quantos dons existem, né? Deixa para os teólogos, né, essa questão. Uns dizem que tem mais, outros dizem que tem menos, mas o mais importante é o que tu faz com esses dons. Queria convidar tu a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Que nem diz o outro, se achou, diz amém, se não achou, diz misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 4. O texto começa assim: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, podemos ver que existem vários diferentes tipos de dons. Deus não fez apenas um dom. Deus não apenas deu um dom em todos que aceitam Jesus, que recebem aquele mesmo dom. Ele fez vários diferentes. Também fala que é dado à pessoa pelo Espírito. Então, quem tem o Espírito habitando dentro de si, recebeu esse dom. E agora nós vamos ler um pouco ali e vai aparecer alguns dons ali. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo mesmo Espírito, a outro, poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Então, alguns dons já foram falados ali, né? A gente daqui a pouco pode começar a identificar alguns que talvez a gente tenha, mas o texto termina de uma forma linda, dizendo que a Ele pertencem, realizadas pelo mesmo Espírito e único, e Ele as distribui como Ele quer. Deus distribui os dons como Ele quis. Então, não é porque eu estudei alguma coisa que eu recebi tal dom, ou porque eu fiz isso que eu recebi tal dom. Deus distribuiu da forma que Ele quis esses dons. Mas por quê? Por que Deus resolve pegar o ser humano e dar dons para ele? Por que Deus quer colocar seres humanos imperfeitos e dar poderes para eles? A gente passou por esse texto
No versículo 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Deus nos dá dons visando o bem comum. Deus não te deu um dom para ficar guardado para ti. Deus não te deu uma habilidade para que você retesse essa habilidade e não colocasse ela em prática. Deus te deu habilidades, Deus te deu dons para servir. Ok, entendi, tenho dons. Não sei quais são meus dons ainda, mas eu vou orar, pedir para Deus me mostrar. Mas como posso colocar esses dons em prática? Como posso colocar esses dons em ação? Agora vamos para outro texto, que é 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então, se a gente tinha dúvida de que os nossos dons não são para ficar retidos, mas sim para servir, a palavra já está respondendo aqui. Cada um exerce o seu dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então, primeiro aprendizado, nosso dom é para servir. Segundo aprendizado, como posso colocar meus dons em prática? Reconhecendo que eles foram dados pelo Espírito Santo. Primeiro, os dons foram feitos para servir. Segundo, eles foram dados pelo Espírito Santo. Continuando, se alguém fala, em algumas traduções aqui usa a palavra prega, pregar. Se alguém prega ou fala, façam como quem transmite a palavra de Deus, com autoridade. Se alguém serve, serviço é um dom também, pessoal, viu? Mas daí depois, vamos dar um parênteses aqui, Daí eu vou pensar, então eu descobri por que eu não gosto de servir. Eu não tenho esse dom, não tenho dom de serviço, então eu não preciso servir. Por favor, pessoal? 2 semanas atrás a gente teve o Felipe falando aqui sobre o modelo de serviço de Jesus, e como Jesus tinha lavado os pés dos discípulos e disse: assim como eu fiz, vocês o façam. Nós não estamos falando que quem não tem o dom de serviço não é para servir. Nós estamos falando que quem tem o dom de serviço, se não servir, não está cumprindo o propósito. E que quando tu coloca o teu dom à disposição, grandes coisas Deus pode fazer. E para ti é mais fácil do que para outros. Mas Deus chama todos a servir. Então vamos lá, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, sirva com toda a tua força. Sirva com toda a tua força. Use o teu dom com tudo. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está a coroa desse texto. Aqui está a parte mais importante desse texto. Não esqueça de quem é agora. Não esqueça de quem é agora. Como eu posso colocar meus dons em ação? Servindo outros, sabendo que é pela graça que recebemos esse dom, não fizemos nada para merecer ele. Devemos servir com toda a nossa força, com tudo, e devemos dar glórias a Deus a todo e qualquer fruto que é colhido através dos nossos dons. Pega essa verdade: o seu dom não deve ser colocado em prática para a glória própria. O seu dom não deve ser colocado em prática para a glória própria. O seu dom deve ser colocado em prática para glorificar a Jesus. Quem aqui já ouviu orquestra? Eu lembro que naquela fase que eu estava falando no início, ali como criança, eu não gostava de orquestra. Mas conforme fui envelhecendo, não que isso seja coisa de velho, eu comecei a apreciar, a ver que tem algo lindo, é uma obra. Então, se tu já ouviu orquestra, nem que seja pelo YouTube, você já prestou atenção
que tem muitos instrumentos. E cada um está fazendo uma parte específica daquela obra. Cada um está fazendo a sua parte. Tem uns que aparecem um pouco mais, né? Tem uns que aparecem um pouco menos. Se tu pegar um violino, a gente estava falando sobre violino agora há pouco. Se tu pegar um violino, talvez ele vai ficar 80% do tempo tocando. Ele vai aparecer durante 80% da música. Agora, se tu for pegar um menino dos pratos lá, talvez ele vai ficar 80% do tempo só ouvindo. Ele vai ficar ali. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que tocar. E é necessário que ele toque para que a obra fique completa, para que o som fique bonito, para que toda a obra faça sentido. Se ele tocar fora do tempo, tu vai notar que tem alguma coisa acontecendo. Imagina o cara lá tocando 80% do tempo tocando um prato, não dá certo. E a Bíblia, ela fala algo assim parecido sobre nós. Ela fala que nós somos um corpo e que temos muitas partes diferentes, e que todas cumprem cada uma a sua função. Vamos ler esse texto? Romanos, livro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8. Começa assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha as 3 verdades que saíram desse texto aqui. Somos todos um corpo. Olha o milagre que Deus faz no meio com a igreja dele. Somos todos diferentes, mas todos formamos um corpo e estamos todos ligados. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você tem servido com seus dons? Você tem servido com seus dons? Pensando nas esferas, né, que a gente sempre comenta aqui. Você tem abençoado a sua família com os seus dons? Você tem abençoado a família de Cristo, os seus irmãos, com os seus dons? E a sua comunidade? Seus vizinhos? Seus colegas de trabalho? Colegas da faculdade? Tua vizinhança? Tem servido a eles com os seus dons? Eu vejo uma igreja cheia de discípulos de Cristo, servindo uns aos outros, com seus dons, todos diferentes, com todas as suas forças, para a glória de Deus. Amém? Amém. Como é importante, pessoal, que nós sirvamos uns aos outros. A Bíblia fala, tem um texto bem intencional sobre o servir entre irmãos, servir em família. Como é importante a utilização de nossos dons na família de Cristo. Em Efésios capítulo 4, o texto vai dizer que ele designou, vai aparecer mais alguns dons aqui também, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Os santos somos todos nós que temos Jesus, que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós somos os santos. A palavra santo significa separado. Separado. Todos nós que temos o Espírito Santo somos separados.
Então diz que a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, cheguemos à velhice, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Os nossos dons dentro da igreja vão auxiliar o plano divino de Deus a preparar pessoas para o ministério. Olha como é importante nós colocar os nossos dons a serviço do reino. A palavra está dizendo que a gente sabe que Deus não precisa de nós, a gente sabe, mas Ele escolhe colocar nós dentro do plano divino dele para ajudar alguns irmãos a crescer. Ele podia fazer isso por conta, mas Ele permite nós participar do crescimento de um do outro. Ao servir, nós contribuímos com esse plano. E ao servir o corpo de Cristo, a igreja é edificada. O texto continua: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Que lindo! Então nós precisamos um do outro para que a gente possa crescer juntos. A gente precisa um do outro para que nós possamos nos proteger também. A gente viu ali, né? Todo tipo de doutrina, homens que induzem ao erro. Então, nós podemos colocar os nossos dons em ação. A gente ajuda no crescimento uns dos outros. Nós nos ajudamos nos protegendo contra essas ciladas. E assim a igreja é edificada também. Há muitos anos atrás, a gente tinha um ministério de futebol, ministérios bem diferentes, né? Tinha um ministério de futebol, e eu fazia parte da criançada que jogava nesse ministério. Então a gente jogava ali, a gente se conhecia porque toda semana tinha aquele ministério, e um momento do jogo de futebol ali, o líder chamava todo mundo, parava, sentava numa rodinha, e ali ele compartilhava a palavra de Deus. Desculpa os socos que eu estou dando no microfone aqui, mas é a falta de... Mas vamos lá. E o líder chamava, nós sentávamos em roda, ele compartilhava a palavra de Deus e ele trazia uma reflexão. E tinha um menino, naquele dia tinha um menino que ele estava com um minguinho enfaixado. Tinha acontecido alguma coisa com o minguinho dele. E ele estava enfaixado. E era só o minguinho que estava enfaixado em volta da mão assim. O resto da mão dele estava livre. E ele perguntou assim para ele: Ruth, o que aconteceu com o teu dedo? Eu torci assim. Isso está te atrapalhando no futebol? E ele falou assim: pior que tá. Eu não consigo fazer alguns movimentos por medo de que eu vá bater esse dedo em alguém. Eu não estou conseguindo dar o meu 100% hoje. Interessante. E isso me fez lembrar que mesmo em alguma coisa que não pareça ser útil, o minguinho da mão, isso atrapalha o desempenho. Então, se um membro do corpo não está fazendo a sua função que Deus deu para ele fazer, não é que o corpo vai parar. Ele conseguia jogar futebol. Não é que o corpo vai parar, mas não vai estar no 100% que Deus sonhou para aquele corpo, né? Queria já começar a encaminhar para o final aqui. Eu quero agora convidar vocês a fechar os olhos, tá bom? Nós vamos criar um cenário. Eu vou criar um cenário e você vai imaginando
se você puder fechar os olhos, e que você vai imaginando isso que nós vamos narrar aqui. Imagina o cenário. A cidade está um caos. As pessoas estão se ferindo por todos os lados. Há muito choro e angústia. Famílias dentro de seus próprios lares, guerreando umas com as outras, se destruindo. Pais contra filhos, filhos contra pais, relacionamentos sendo quebrados, vidas sendo tiradas, enquanto algumas pessoas apenas olhando esse cenário caótico e pensando: ainda bem que eu tenho a minha mansão e fico protegido dentro dela de toda essa bagunça. Não preciso me envolver com isso, afinal sou poderoso e tenho tudo o que eu preciso. Outros ainda estão sentados em suas salas com as suas cortinas fechadas, nem sabendo que a guerra está logo atrás daquele vidro e que mais cedo ou mais tarde ela irá chegar à sua porta. Mas um grupo de pessoas chega com algo diferente, com poderes, com habilidades surreais. Eles vêm combater essa guerra e salvar as pessoas, cada um agindo de forma diferente, consegue resgatar muitas vidas, todas em sintonia, mesmo sendo diferentes, todas em sintonia, com o mesmo propósito e com a mesma missão. Esse grupo é chamado de servos de Deus Altíssimo. Pode abrir o teu olho. Esse grupo que a gente imaginou está acontecendo aqui. E nós somos esses servos de Deus Altíssimo que fomos enviados para resgatar esses relacionamentos que estão sendo quebrados, resgatar as famílias, usando as nossas habilidades, usando os nossos dons a serviço do reino. Então, e aí? E agora? Talvez tua oração hoje possa ser: Deus, revela os meus dons, me mostra quais são os meus dons. Talvez a tua oração hoje vai ser: Deus, eu entendi que o Espírito Santo habita em mim e que eu tenho dons, mas eu quero usá-los, eu quero colocar eles à disposição do Senhor, eu quero servir com toda a minha força para a glória de Deus. Talvez tua oração hoje vai ser: Deus, assim como o corpo tem muitas partes, eu entendi que eu faço uma pequena parte nesse corpo e sei que tenho que trabalhar junto, e eu quero servir junto com os meus irmãos para crescimento, para proteção e para edificação da igreja. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala de formas diferentes, Deus, nos nossos corações. Obrigado porque não somos todos iguais. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor é tão grande, Deus, que é capaz de ver de uma forma perfeita como a tua igreja, o que a tua igreja precisa para que a gente possa crescer, para que a gente possa se manter protegido, Deus, de falsas doutrinas, que a gente possa ser protegido, Deus, de pessoas que querem fazer o mal. E o Senhor coloca nós, Deus, usando nesse plano de edificação, Deus, para que a gente possa, uns aos outros, fazendo cada um a sua parte, edificarmos uns aos outros, Pai. Deus, eu quero pedir, Deus, pelas vidas que o Senhor quer colocar na lida, Deus, por todos que querem se colocar a serviço do reino, Deus, quer entrar e fazer parte desse grupo de servos de Deus Altíssimo. Pai, a gente é tão falho, a gente é tão pequeno, mas a gente sabe que o Deus infinito, o Deus poderoso habita dentro de nós, e isso nos dá habilidades, Deus, capazes de servir outros, Pai. E a gente quer, Deus, colocar à disposição para poder servir, Deus. Que possamos servir o melhor que a gente pode, Deus. Que a gente possa servir com todas as nossas forças, Deus, até o fim. Que a gente possa
fazer isso de coração humilde, Deus, querendo dar glórias a Ti em toda e qualquer coisa que formos fazer. Esteja conosco, Deus, nos ajuda a acertar mais do que errar. Em nome de Jesus. Amém.